Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vitor e olha mais essa novidade que o Nota 11 traz para vocês. Nós começaremos hoje um estudo dirigido de direito constitucional, ou seja, eu vou sentar aqui à sua frente e nós vamos bater um papo sobre alguns pontos da disciplina. Beleza? Hoje nós estudaremos o capítulo 1, que são as noções gerais e introdução à matéria. Será uma noção geral e introdução não só ao direito constitucional, mas ao direito como um todo. Nós veremos por que ao longo do estudo. Esse será o estudo dirigido número 1.1, pois é o primeiro estudo que faremos ao primeiro capítulo do site. Hoje abordaremos o que é o direito constitucional e o que seria essa famosa Constituição. Beleza? Vamos lá então. O que é o direito constitucional e o que seria a Constituição? Nós definimos direito constitucional como sendo o ramo do direito público que estuda a Constituição. Muito bem, isso parece uma coisa meio óbvia, né? Já que estamos falando de direito constitucional, seria aquele direito que estuda a Constituição. Mas isso não resolve a nossa dúvida, pois ainda não sabemos o que é o direito público e nem sabemos o que é a Constituição. Vamos então tentar esclarecer esses pontos. Para que possamos explicar o que é o direito público, é importante que façamos uma distinção entre o direito público e o direito privado. No direito público, nós temos uma situação bem característica, que é o Estado sempre em uma das partes e em posição de superioridade em relação ao particular. Isso acontece porque, no caso do direito público, esse Estado está representando os interesses de uma coletividade. Então, ele se sobrepõe, de acordo com a supremacia do interesse público, ao particular. A maioria dos nossos direitos no Brasil são públicos: o direito constitucional, o penal, o administrativo, o tributário, praticamente todos. E o direito privado? Qual seria a principal característica do direito privado? Se no direito público nós vemos o Estado se sobrepondo ao particular, no direito privado nós vemos uma igualdade entre as partes. E note, essa igualdade ocorre ainda que o Estado esteja em uma das partes. O direito privado é aquele que rege as relações de um particular com outro particular, a compra do imóvel, a venda de um veículo. Não há supremacia de uma das partes, elas estão em posição de total isonomia. E existem casos em que o próprio Estado é uma dessas partes. Então, veja que não é sempre que o Estado estiver numa relação jurídica que estaremos falando de direito público. O direito público ele só aparecerá quando este Estado estiver representando o interesse de uma coletividade e, pelo motivo da supremacia do interesse público contra o interesse particular, é que veremos essa superioridade. Os exemplos clássicos de direito privado são o direito civil e o direito comercial. Ok? E agora nós veremos o conceito de Constituição. Antes de tudo, é verdade que não existe um conceito único e bastante do que seria a Constituição. Mas toda essa discussão será analisada nos próximos capítulos. O que importa agora é entendermos o que significa Constituição para o caso do Brasil, de acordo com as teorias por nós adotadas. E a melhor maneira de elucidarmos isso é apresentando uma estrutura piramidal. Essa estrutura foi proposta pelo jurista austríaco Hans Kelsen, que foi o principal defensor do positivismo jurídico, ou seja, aquela teoria que defendia que o direito está escrito em normas e não na filosofia e no pensamento da sociedade. Nesta pirâmide, nós vemos que a Constituição ocupa o topo. Por isso, nós chamamos da Constituição também de Lei Maior ou Carta Magna. Dessa forma, a Constituição seria o principal normativo de um Estado, sendo fundamento de validade para todos os demais.
Abaixo da Constituição, nós temos as normas infraconstitucionais, que são chamadas também de leis em sentido amplo. Normas infraconstitucionais abaixo da Constituição. No Brasil, as normas infraconstitucionais estão dispostas no artigo 59 da Constituição. São elas as leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, decretos legislativos, medidas provisórias e resoluções. Porém, se você for lá no artigo 59, você perceberá que há uma sétima norma, aquela famosa emenda constitucional. Por que eu não coloquei a emenda constitucional ali entre as normas infraconstitucionais? Porque a emenda constitucional, após ser promulgada, ela se incorpora à Constituição Federal. Ela vai emendar a Constituição. O que é emendar? Modificar, suprimir, acrescentar dispositivos à Constituição. Mas lembre-se, desde que respeite limitações que foram impostas inicialmente pela Constituição. Então, se a emenda constitucional respeitar corretamente essas limitações, ela tem um poder tamanho de acrescentar, suprimir ou modificar aquilo que está na Constituição, se tornando, então, efetiva Constituição. Não podemos dizer, então, que a emenda constitucional é uma norma infraconstitucional, apenas enquanto ela está naquele processo legislativo, aquele processo de feitura, que ela tem que respeitar as limitações constitucionais. Após ser promulgada, ela se incorpora, virando efetiva Constituição. E abaixo das normas infraconstitucionais, nós temos as chamadas normas infralegais, ou seja, que estão abaixo das leis. Essas normas são aquelas que vêm dar concretude aos dispositivos legais, vêm detalhá-los para poderem ficarem mais palpáveis para o cidadão, para o particular. Exemplos dessas normas infralegais seriam os decretos, os regulamentos e as portarias. É interessante notarmos ainda uma certa característica dessa estrutura piramidal. Veja que o topo, onde está a Constituição Federal, ele é enxuto. E ele vai se detalhando, aumentando à medida que vamos chegando para baixo. Por quê? Porque a Constituição traz apenas princípios genéricos, aqueles direcionamentos. À medida que vamos descendo, a norma infraconstitucional regulamenta a Constituição e as normas infralegais dão detalhes que vão servir para a aplicação das normas legais. E assim, a pirâmide vai ficando cada vez maior e cada vez mais analítica. Veja então que, conforme dissemos, a norma infraconstitucional ela pega o seu fundamento de validade da Constituição Federal. E ela deve ser tratada nos limites da Constituição. Só nesses limites que ela vai começar a agir. Mas o que acontece se a norma infraconstitucional não respeitar esse limite? Acontecerá aquele fenômeno que você já deve ter ouvido falar de inconstitucionalidade. Se a norma infraconstitucional não respeitar a Constituição, ela é uma norma inconstitucional. E dessa forma, ela deve ser anulada, retirada do mundo jurídico. Da mesma forma, a norma infralegal ela deve ser produzida nos limites das leis, nos limites das normas infraconstitucionais. E se não acontecer, o que acontece? Ela passa a ser uma norma ilegal, ela sofre de ilegalidade e dessa forma ela também não tem validade e deve ser anulada, retirada do mundo jurídico. Ok, se uma norma infraconstitucional desrespeita a norma infraconstitucional, ela sofre de ilegalidade. Se a norma infraconstitucional desrespeita a Constituição, ela sofre de inconstitucionalidade. Mas e a Constituição Federal? A quem ela deve respeito? Voltando ao que falamos antes, o Brasil adota a teoria positivista. Para a teoria positivista, a Constituição ela não sofre limites. Ela é uma norma ilimitada, irrestrita, incondicionada. Obviamente, por vivermos em um país democrático, nós, tradicionalmente,
Filosoficamente, temos que algumas limitações, que são a dignidade da pessoa humana, a vedação à tortura e diversos outros preceitos que estão concretizados como os direitos fundamentais. Porém, isso não é uma obrigação pura e simples, pois, em sua essência, a Constituição ela é ilimitada e, na teoria, ela não precisaria respeitar nenhum limite. Então, se cair em um concurso público, a Constituição Federal respeita limites do direito natural, limites filosóficos? Não. A Constituição é ilimitada, soberana. Ela que é o fundamento de validade para todas as leis dentro de um país. Ela inicia nela mesmo e as demais leis é que devem observar a Constituição. Tudo certo? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do estudo, que tenham entendido todos os conceitos e principalmente que esse estudo tenha sido útil para elucidar alguns pontos e lhe dar aquele empurrão, aquela chacoalhada para você ir agora ao site, pegar as fichas interativas e, com seus próprios passos, estudar alguns detalhes e aprofundamentos que não foram vistos nesse vídeo, pois senão ficaria muito longo, muito detalhado. Então, aproveite agora, não deixe perder tempo não deixe esfriar, vá ao site, pegue as fichas desse capítulo e estude uma por uma. Você verá que ao final do capítulo você vai estar com uma segurança de que entendeu corretamente e fixou todos os preceitos importantes para a sua prova. Ok? Muito obrigado e aguardo vocês no próximo estudo.